Olá, bom dia a todos. Mais um encontro e vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele esteja conosco para nos abençoar e nos orientar nas reflexões de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o medo e o título da nossa história é de Hilário Silva, O Golpe de Vento. Então, o texto diz assim: ali na solidão do quarto de estudo, Joanino Garcia descerrava a grande janela à procura de ar fresco. Repousara minutos breves. Agora, porém, acreditava ter chegado ao fim e julgara haver lido numa obra de clínica médica a própria sentença de morte. Facilmente sugestionável, há muito vinha dando imenso trabalho ao médico. E não obstante, espírita convicto, deixava-se levar por impressões. Em menos de 2 anos, sentia-se vitimado por sintomas diversos. A princípio, dominado por bronquite rebelde, compulsara um livro sobre tuberculose e supusera-se viveiro dos bacilos de Koch. Tempo e dinheiro foram gastos em exames e chapas. Entretanto, mal não acabara de se convencer do contrário, quando numa noite, ao sentir-se trêmulo, sob o efeito de determinada droga, começou a estudar a doença de Parkinson e foi nova luta para que lhe desanuviasse o crânio. Joanino mostrara-se contente por alguns dias. Entretanto, uma intoxicação alterou-lhe a pele e ele, crente de que fora atacado pela púrpura hemorrágica, obrigando o médico e a família a difícil trabalho de exoneração mental. Naquele instante, contudo, via-se derrotado. Experimentando muita dor, buscando o consultório na antevéspera, e o clínico amigo descobriram uma artrite reumatoide, recomendando cuidados especiais. No grande sofá, depois de leve refeição, ao sentir-se pontadas, relampagueando no ombro esquerdo, tomou o livro de anotações médicas e abriu no capítulo alusivo à moléstia que lhe fora diagnosticada. Antes de iniciar a leitura, levantou-se com dificuldade para um gole d'água, tentando aliviar as agulhadas nervosas, e não viu que o vento virara as folhas do volume. Voltando sobressaltado, leu nas primeiras linhas da página: a moléstia assume a forma de dor pungente e agonizante. Geralmente a crise perdura por segundos e termina com a morte. Sofrimento agudo e invencível. A dor começa no ombro esquerdo e reflete-se na superfície flexora do braço esquerdo até as pontas dos dedos médios. Joanino rendeu-se, quis gritar, pedir socorro, mas a dor agonizante ali referida crescia assustadoramente. Pensou na mulher, nos filhos, suava, afligia-se como que sufocado. Não podendo resistir por mais tempo aos próprios pensamentos, concentrados na ideia da desencarnação, rendeu-se à morte. Despertando, porém, fora do corpo da carne, afogado em preocupações, ao pé dos familiares em chorosa gritaria, viu o benfeitor espiritual que velava habitualmente por ele. O amigo abraçou emocionado e falou: é lamentável que você tenha vindo antes do tempo. Como assim? Respondeu Garcia arrasado. Li os sintomas derradeiros da minha enfermidade. Houve engano, explicou o instrutor. Os apontamentos do livro reportavam-se à angina do peito e não à artrite reumatoide, como a sua leitura fez supor. A corrente de ar virou a página do livro. Você possuía em verdade um processo anginoso, mas com 14 anos de sobrevivência. Entretanto, com o peso de sua tensão mental, só aí Joaninho veio a saber que morrera de modo prematuro em razão da sensibilidade excessiva ante a leitura alterada por ligeiro golpe de vento. Então, nós já vimos que nós vamos falar sobre a questão do medo, a questão da ansiedade, né? O que ela pode
está fazendo por nós, né? Para o homem iluminado, a estrada não tem sombras, de Mariano da Fonseca. Então, o medo. O que é o medo? O medo é uma coisa, é uma emoção que ela é característica de todo ser humano. É importante que todos nós tenhamos esse medo, porque é o medo que nos defende dos perigos, né? Então, ele pode trazer os benefícios e os recursos da sobrevivência. Ele nos protege em situações de ameaça, porque daí a gente não vai à frente quando nos sentimos ameaçados, né? Sem o medo, o que poderia acontecer? As pessoas acabariam morrendo antes do tempo, porque viveriam imprudentemente, né? Então, sem medir as consequências das ameaças, os perigos que nos rodeiam, eles podem ameaçar a nossa vida, a nossa sobrevivência, né? Então, o medo, quando é que ele se torna um problema? Quando ele paralisa a nossa vida. Quando deixamos de fazer tudo porque temos medo. Eu não sou nenhuma especialista, mas quando uma pessoa chega nessa situação, é lógico que a gente já vê que precisa da ajuda de um profissional, né? Então, passa a ser um problema quando nos paralisa no tempo. A pessoa, no caso aqui, que é o transtorno da ansiedade de doença, né? Então, veja o que acometeu a pessoa da história, né? Um golpe de vento. Ela tinha tanta mania de doenças, tinha um medo tão grande, talvez da morte, né? Que um golpe de vento antecipou o desencarne dela. Tinha uma sobrevida de 14 anos, mas se foi por medo, por ansiedade, por sentir-se tão pressionado naquele momento, né? Então, a pessoa que tem esse transtorno, geralmente ela faz interpretações errôneas do que está sentindo. Faz diagnósticos ainda também, né, sem entendimento de nada. Então, dessas ações variam situações que podem ocorrer, o desencarne, aborrecimento, uma série de paralisações que nos impedem de darmos continuidade à nossa vida, né? Então, nós, na verdade, somos o resultado daquilo que nós fizemos, né? Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Por quê? Porque nós vamos herdar as consequências dos atos que nós praticamos, né? Então, a gente já sabe que Jesus já falou para a gente que a felicidade não é deste mundo. Então, numa situação dessa, quando uma pessoa chega numa situação dessa, que precisa realmente, né? Nós não somos ninguém para estar julgando, né? Porque nós, em algum momento de nossas vidas, nós fomos acometidos por um momento desse de medo, né? Então, o que acontece? O medo, ele vai nos impedir de dar continuidade às ações da nossa vida. O medo, ele nos impede de enfrentarmos a realidade que a gente está vivendo. Então, isso é importante que a gente tenha as forças necessárias, né? Saiba buscar as forças necessárias para vencer essas situações, né? Então, eu trouxe umas questões aqui do Kardec, né? Que a felicidade, nos temas de penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade que são relativas. Ele faz essa pergunta na 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, a resposta, né? Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Eu achei isso aqui muito lindo. Jesus nos falou, a felicidade não é deste mundo, né? Ele nos fala da vida futura. Então, o Kardec, a resposta foi essa para a gente, né? Estamos aqui vivendo em provas e, em expiações, e cabe a nós suavizar esses males, sendo tão feliz quanto possível na Terra. Porque todos nós vamos passar por situações muito difíceis. E é aí onde vai entrar o quê? A nossa fé. A nossa coragem de buscar em Deus, de buscar em Jesus,
as forças necessárias para a gente vencer esses males que acometem muitas vezes a nossa mente. Por quê? Porque trazemos a nossa alma já doente de situações vividas em vidas passadas, e a gente vem trazendo isso através dos nossos erros. Somos herdeiros de nós mesmos, dos erros praticados. Então, se estamos vivendo uma situação dessa, que agora, nesse momento de pandemia, tudo aflorou, né, com bastante excesso, né, tudo que estava dentro da gente veio com muita força para fora, e é o momento que Deus está nos dando para que nós possamos prestar atenção às nossas necessidades e ir em busca do apoio, do remédio, que se não é através de um profissional, vamos atrás da nossa fé, da nossa garra em Jesus Cristo, mas nunca deixando a ciência fora, porque a ciência, o profissional que pode nos ajudar, o remédio, são oportunidades que Deus nos dá. A evolução dentro da medicina para nos ajudar também a completarmos a nossa jornada aqui, né? Então, mais uma para completar aqui. O planeta ainda é de expiação e provas. Quando passar esse ciclo de limpeza, poderás vislumbrar os caminhos da felicidade e entrar para eles. Então, não é por agora, né? A felicidade virá quando tudo isso, quando todo homem se desvencilhar do orgulho, da vaidade, do egoísmo, das coisas pequeninas que não trazem nada para o nosso crescimento. Então, quando a gente se desvencilhar disso, a gente vai vislumbrar um caminho de amor, de paz, de felicidade, né? Quanto ao temor da morte, quem que não teve? Jesus temeu a morte. E quem somos nós, né? Geralmente, por que a gente teme a morte? Porque a gente tem o desconhecido. Para quem não conhece, é lógico, e ninguém sabe o que vai acontecer, né? A pergunta 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhe vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? A resposta é que falece-lhes fundamento para semelhante temor. Então, que fundamento nós temos para temer a morte, né? Justamente está na criação que tivemos, naquilo que passaram para nós, né? Mas que queres? Se procuram persuadi-las quando criança de que há um inferno, há um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhe disseram que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou até materialistas, né? São assim levadas a crer que além da vida presente não há mais nada. Então veja que é um desserviço, né? A pessoa pensar assim. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Então muitas pessoas enganadamente acharam que era um reino, que tinha a cadeirinha do rei lá, onde ia se sentar, carregar um cetro. Não, é um reino espiritual. Não é deste mundo, a vida futura. Isso quer dizer que há algo além da matéria. Então, pensar dessa forma, né, é um atraso de vida, porque a pessoa fica com pensamentos que não vai trazer crescimento, às vezes até estagna, né? Então, ao justo, são assim levados a crer que além da vida presente nada mais há. Quanto aos que persistem nas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que o mundo, para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer, né? Então é isso. Então, muitas crenças às vezes nos atrapalham, né? Porque vê dos nossos olhos. Jesus nos disse, há uma vida futura. E essa futura, esse reino vai pertencer a quem? A quem se lapidar da melhor forma possível, né? Aí também aqui para nos ajudar na nossa reflexão, a questão da justiça
das aflições que a gente já comentou. A gente se pergunta por que tanta gente diferente, uns nascem pobres, outros ricos, uns bonitos, uns feios, uns com tanta alegria, tanta felicidade, uns doentes. Justamente a justiça das aflições. Justiça. Nós não somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nós realizamos através dos tempos, através das vidas, nós vamos herder. Hoje estamos no melhor de nós. E nós temos que saldar as nossas dívidas com a justiça divina. Então, quando somos acometidos por muitas dores, por muitos questionamentos, às vezes na nossa mente que se torna turva, é hora da gente fazer aquela introspecção, se sacrificar até para nos elevarmos a Deus, para nos desfazermos daquilo que impede de nós caminharmos para Ele. Que é o quê? Os relacionamentos com o outro ser humano, sendo o melhor possível para as pessoas, no trabalho da caridade, o exercício, trabalhar nos caminhos do Senhor, porque aliviando a dor do outro, eu às vezes esqueço até a minha própria, né? Que diante da dor do outro se torna aquela coisa tão pequenininha que a gente pensa que é do tamanho do universo e não é, certo? Então está aí, o Espiritismo ele vem nos ajudar a entender isso, né? Explicar o porquê de tantas coisas, de tantas dores passamos. Então é o nosso testemunho, é a nossa saudação, nos liquidando as nossas dívidas diante das leis divinas, né? E cabe a nós o quê? Na questão 920, depende de nós suavizar os males e ser tão feliz quanto possível na terra, que está em nós saber sofrer ou não. Quando eu amanheço o dia, eu posso determinar, através do caminho de Deus, Ele comigo, se esse dia será bom ou será ruim, né? Se eu preferir ficar na lamentação, sentindo-me o último dos mortais, é lógico que esse dia será ruim. Mas se eu, com resignação, entendo que aquele momento de sofrimento é algo que vai trazer o meu crescimento, e eu me apego a Jesus, eu me apego a Deus, nas minhas orações, me fortalecendo nele, tirando da minha mente pensamentos negativos que venham me paralisar durante aquele dia, daí o meu dia, ele pode ser melhor. Olha bem, depende de mim suavizar os males, a ser tão feliz quanto eu possa na terra. A felicidade não é deste mundo, ninguém será completamente feliz, mas eu posso ser feliz na medida do possível, buscando entender, buscando a benevolência, buscando ser resignado, mas também ter resiliência, né? No momento da dor, aprender a me erguer e seguir em frente, segurando na mão de Jesus e indo na nossa jornada, que pode ter certeza que Ele estará à nossa frente. Não, em nenhum minuto, Ele não nos desampara. No momento da tempestade, aonde Ele está dentro do barco, ajudando-nos a seguirmos em frente, carregando a nossa dor e vencendo os males que acometem o nosso coração. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Em Emmanuel, eu peguei um trechinho aqui de um texto dele, que ele diz assim: tendo medo, e tendo medo, escondi na terra o meu talento, de Mateus. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribuiu ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Então, nós não estamos agindo muitas vezes igual o servo aqui, que muitas vezes por medo nós deixamos de desenvolver os nossos talentos, nós deixamos de ajudar, nós deixamos de servir por medo. Então, o medo, nessa situação, ele está nos paralisando, ele está
tirando a nossa força de vontade para estarmos aqui para servir, né? Então, o Emmanuel diz: quando aconteceu o servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam, né? Muitas vezes a gente diz: eu não sou digno disso. Então, é uma forma da gente, de repente, estar se descompromissando com a natureza divina, com as leis que estão à nossa volta, com o trabalho que está à nossa volta e nós estamos deixando de exercer. Então, recolhe-se a ociosidade, alegando o medo da ação. O medo de trabalhar, de servir, de fazer amigos e de desapontar. O medo de sofrer, o medo da alegria, o medo da incompreensão, da dor. E alcança ao fim do corpo, como sensitivas humanas, sem um mínimo de esforço para enriquecer a existência. Como que nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui em vida, para aprendermos, para nos colocarmos diante da vida como seres que receberam com gratidão, né? Como nós vamos exercer a gratidão? Servindo, trabalhando, porque é através do outro que nós vamos aprender, que nós vamos reconhecer as nossas fragilidades, né? Logicamente, a gente tem que ter a mente aberta para isso, né? Se a gente não deixar o orgulho e o egoísmo vendarem os nossos olhos, os nossos sentimentos, porque daí a gente passa a fazer coisas que nem percebe, né? Fazendo coisas ao outro que nem percebe. Então, na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Quer dizer, passam a vida inteira na inutilidade, se escondendo, e em tudo, como em tudo na vida, há cobranças, a vida vai nos cobrar, com certeza, né? Se não for numa outra encarnação, e que seja bendito na própria vida, porque aqui é onde a gente ainda pode fazer alguma coisa para amenizar, né, grandes aborrecimentos ou grandes sofrimentos que porventura nós tenhamos que enfrentar ainda, né? Por não ter realizado a obra que Jesus nos confiou, né? Através da reencarnação. Então, se recebeste mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido, enriquece-a com a luz do teu esforço, porque o medo, ensina Jesus, não é justificável, não é aceitável. Então, não adianta a gente depois dizer: eu não fiz porque eu tive medo. Não, esforça-te, vai e trabalha. Jesus venceu o mundo, né? Então, ele sofreu tanto nos seus momentos de dores para trazer a gente todos os ensinamentos dele. É justo sairmos dessa daqui sem nenhuma cicatriz? Não é. Isso foi Paulo que falou em Paulo Estevão, né? Não é justo que saiamos daqui sem nenhuma cicatriz. Então, os momentos de dor, os momentos difíceis, vamos lembrar do sacrifício dele, dos momentos que ele enfrentou para trazer os seus ensinamentos e nos indicar aquela vida futura, o reino que será herdado por todos aqueles que se esforçarem no seu caminho de amor, de paz e servir. Porque estamos aqui através do serviço. A oficina é muito grande, poucos os trabalhadores. E de que lado que nós vamos estar? Nós vamos trabalhar realmente nessa oficina ou vamos ficar de braços cruzados, né? Então, cabe a nós. O medo não será justificativo. Alguém disse que seria fácil? Não será. Porque a gente sabe que em muitos momentos as provas que a gente passa é de muita dor. Mas é aí onde nós vamos ter que provar a nossa fé.
nos elevarmos a Deus, nos elevarmos a Jesus, e a força virá. Tenho certeza disso. A força virá, nos ajudará a seguir em frente. E para encerrarmos, da minha querida Maria Dolores, falando ao Senhor, ela disse assim: se viesses em pessoa até nós, que te diria? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penura do espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento e ilusão? Que o medo, em se alastrando na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte, nos caminhos da terra? Que a riqueza do centro não remove tristeza e solidão na alma ferida? Não enxugam as lágrimas da vida que te direi eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmo, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e entretanto insegura, elevando o conforto sem saber dissipar as sombras da loucura? Que te diria, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes tudo ser muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever que me guarda em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarme, como aperfeiçoar-me para aceitar-te, enfim. Porque todo, Senhor, estará justo e certo, do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim. Maria Dolores. Então é isso, meus queridos, para a gente encerrar sobre o medo. Muitas vezes é difícil, né, a gente enfrentar as vicissitudes da vida, mas é interessante que a gente as enfrente com muita fé, com muita resignação, porque nós temos que saber que Deus nos colocou aqui na terra, enviou Jesus e tantos outros que trouxeram grandes ensinamentos, que seriam as forças para que nós nos apoiássemos para seguir em frente. Ele não nos jogou aqui na terra, foi embora, virou as costas e foi embora, não. Ele nos ampara todos os dias. Então, se todos os dias nós temos sentimentos de dor, e se dói, dê graças a Deus, porque é sinal de que nós estamos nos ajustando com as leis divinas. Então, o medo, já foi dito aqui, não será justificativa. Né? Quando nós retornarmos lá, é interessante que não estejamos com as nossas mãos vazias, mas o coração cheio de força, de saber que teve um sentimento de dever cumprido. Não 100%, mas que se esforçou, porque é isso que Deus quer da gente. O esforço, a vontade para seguir em frente na nossa jornada e sempre agarrados na mão dele, porque ele está à nossa frente, abrindo os caminhos e nos orientando. E tirando esses pensamentos negativos, nós vamos abrir uma janela de grandes oportunidades para que os nossos anjos guardiães se aproximem de nós, as coisas boas se cheguem até nós e nós, através da luz de Deus, tenhamos o norte para seguir em frente, chegar na nossa jornada. Então eu agradeço a todos que porventura venham a ver este vídeo, que Jesus esteja abençoando, aliviando os seus momentos de dores, mas não deixe de enfrentar, seja forte, siga em frente com Jesus no seu coração e em sua mente. Que Deus abençoe a todos os lares da nossa cidade, a todas as famílias. Que Jesus seja no coração de todos. Muito obrigada.